Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 18 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Helena. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Palestrina, no Lácio, região da Itália, Santo Agapito, mártir. Data da morte incerta. Em Útica, na África proconsular, atualmente na Tunísia, os santos mártires da massa cândida, que, mais numerosos que os peixes recolhidos na rede pelos apóstolos, seguindo fielmente o seu bispo Quadrato, professaram unanimemente a fé em Cristo Filho de Deus e por ele aceitaram generosamente o martírio. Morte entre os séculos 3-4. Em Mira, na Lícia, atualmente na Turquia, São Leão, mártir. Morte entre os séculos 3-4. Em Metz, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Firmino, bispo. Morte no século IV. Em Arles, na Provença, também na atual França, Santo Eônio, bispo, que defendeu dos erros de Pelágio a sua igreja e recomendou ao seu povo como sucessor São Cesário, que ele tinha ordenado presbítero. Morte no ano 502. Na Bitínia, na atual Turquia, o passamento de São Macário, egúmeno do mosteiro de Pelecete, que, no tempo do imperador Leão V, suportou muitas tribulações pela defesa das sagradas imagens. Morte no ano 850. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, região da Itália, o beato Leonardo, abade, extraordinário homem de paz. Morte no ano 1255. Em Ravenna, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Reinaldo de Concorezo, bispo, ilustre pelo seu zelo, prudência e caridade. Morte no ano 1321. Em Mantua, na Lombardia, também região da Itália, a beata Paula Montaldi, virgem, abadesa da Ordem das Clarissas, célebre pela sua devoção à paixão do Senhor, assiduidade na oração e austeridade de vida. Morte no ano 1514. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Antônio Banassa, presbítero e mártir, um pároco que,
durante a perseguição da Revolução Francesa, foi preso em ódio à fé cristã e morreu de fome e inanição. Morte no ano 1794. Em Valdemoro, perto de Madrid, na Espanha, o beato Francisco Arias Martín, presbítero e mártir, um noviço da Ordem de São João de Deus, que, durante a perseguição religiosa, em breve tempo consumou o caminho da perfeição. Morte no ano 1936. Em Barbastro, perto de Huesca, também na Espanha, os beatos Jaime Falgarona Villanova e Atanásio Vidal-Reta Labra, religiosos da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria e mártires na mesma perseguição. Morte no ano 1936. Em Alcaniz, localidade da província de Teruel, também na Espanha, o beato Martinho Martínez Pascual, presbítero e mártir, agregado à Irmandade dos Sacerdotes Operários Diocesanos, que na mesma perseguição e no mesmo dia, recebeu a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Rafelbuñol, localidade da província de Valência, também na Espanha, o beato Vicente Maria Esquerdo Alcon, presbítero e mártir, morto em ódio à fé cristã na mesma perseguição. Morte no ano 1936. Em Valdepenas, localidade da província de Ciudad Real, também na Espanha, os beatos mártires Félix González Bustos, Pedro Buitrago Morales e Justo Arévalo Y. Mora, presbíteros da Diocese de Ciudad Real, e 5 religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que na mesma perseguição e no mesmo dia, receberam a coroa de glória. Estes são os seus nomes: Agapito Leão, Remígio Ângelo Olala Aldeã, Damaso Luiz, Tantolino Martínez Martínez, Josafá Roque, Urbano Curral González, Júlio Afonso, Valeriano Ruiz Peral, Ladislau Luiz, Isidro Munhoz Antolin, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Morte no ano 1936. Em Lategera, perto de Tineio, nas Astúrias, também na Espanha, os beatos Celestino José Alonso Vilar, Gregório Dias Pérez e Tiago Franco Maio, presbíteros, e Abílio Sais Lopes, religioso, todos da Ordem dos Pregadores e Mártires, que, oprimidos pela violência dos inimigos da Igreja, foram ao encontro do Senhor. Morte no ano 1936. Em Seu de Urgel, cidade da Catalunha, também na Espanha, o beato Jacob Samuel José Henrique Chamaiou Oulés, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que pelo martírio na mesma perseguição se tornou participante na vitória de Cristo. Morte no ano 1936. Em São Boi de Lusanés, perto de Barcelona, também na Espanha, os beatos Honorato Alfredo Agostinho Pedro Calvo, e Olegário Ângelo Teodaldo Rodas Mais, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, na mesma perseguição, derramaram o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. 20 ouros negros. Em Torrijos, perto de Toledo, também na Espanha, o beato Libério González Nombela, presbítero da Diocese de Toledo e mártir, que, durante a mesma perseguição contra a fé, terminou a sua vida seguindo a Cristo até a morte. Morte no ano 1936. Em Santiago do Chile, Santo Alberto Hurtado Cruchaga, presbítero da Companhia de Jesus, que fundou uma obra para que os pobres sem-teto e os vagabundos, sobretudo as crianças, pudessem encontrar uma verdadeira e familiar habitação. Morte no ano 1952. História de Santa Helena. Santa Helena é a mãe do imperador romano Constantino Magno. Ela nasceu na Bitínia, uma província do Império Romano. Era de família simples, plebeia. Casou-se com um tribuno militar chamado Constâncio Cloro. Deste casamento nasceu Constantino no ano 285, o futuro imperador romano e primeiro imperador cristão. Provações de Santa Helena. O imperador Maximiano quis unir-se a Constâncio Cloro, marido de Helena, para o governo romano. Mas, para isso, impôs uma condição, que ele deixasse Helena e casasse com Teodora, parente do imperador. Santa Helena passou para segundo plano, mas pôde cuidar da educação do filho Constantino e criar grande laço com ele. Ele, por sua vez,
crescia no exército romano por causa de sua coragem e inteligência. Reviravolta. Depois da morte de Constâncio Cloro, Constantino, filho dele de Santa Helena, foi aclamado Augusto imperador romano. Isso aconteceu no ano 306, na região inglesa de York, através das legiões da Bretanha, pelo fato importantíssimo de Constantino vencido a batalha. Assim, Santa Helena voltou a viver na corte e recebeu do filho o título de mulher nobilíssima. Depois disso, ainda recebeu a mais alta honra que uma mulher poderia receber em Roma, o título de Augusta. Viúva, mãe do imperador Constantino, ano 329, Helena significa tocha resplandecente. Flávia Júlia Helena, esse era o seu nome completo. Nasceu em meados do século III, na Bitínia, Ásia Menor. Era descendente de uma família plebeia e tornou-se uma bela jovem, inteligente e bondosa. Trabalhava numa importante hospedaria na sua cidade natal quando conheceu o tribuno Constâncio Cloro. Casou-se com ele e deste casamento nasceu Constantino no ano 285, o futuro imperador romano e primeiro imperador cristão. O imperador Maximiano quis unir-se a Constâncio Cloro, marido de Helena, para o governo romano. Mas, para isso, impôs uma condição, que ele deixasse Helena e casasse com Teodora, sua enteada. Isso era possível porque a lei romana não reconhecia o casamento entre nobres e plebeus. O ambicioso Constâncio obedeceu. Entretanto levou consigo para Roma o filho Constantino, que nascerá em 274 da união com Helena, que ficou separada do filho por 14 anos. Ela já se havia convertido e tornado uma cristã fervorosa e piedosa. Depois da morte do pai, Constantino foi aclamado Augusto imperador romano. Isso aconteceu no ano 306, na região inglesa de York, através das legiões da Bretanha, pelo fato importantíssimo de Constantino vencido a batalha. Assim, Santa Helena voltou a viver na corte e recebeu do filho o título de mulher nobilíssima. Depois disso, ainda recebeu a mais alta honra que uma mulher poderia receber em Roma, o título de Augusta. Estava começando um novo tempo para o cristianismo. Na batalha de Constantino contra Maxêncio, ocorreu um fato extraordinário. A situação era favorável a Maxêncio. Constantino, porém, contrário às perseguições contra o cristianismo, teve uma visão em uma cruz brilhante no céu, e as palavras: "Com este sinal vencerás." Constantino, então, mandou pintar as bandeiras e estandartes de seu exército com esta cruz e venceu. Este acontecimento causou a conversão de Constantino. Ele então ordenou o fim das perseguições contra os cristãos, através do famoso documento chamado Edito de Milão, no ano 313. Graças ao edito, o cristianismo passou a ter os mesmos direitos das outras religiões. Ao contrário do filho Constantino, que só se batizou perto de sua morte, Helena quis ser batizada e assumir a fé cristã desde o início de sua conversão. Ela, ao longo de sua vida mostrou grande fervor. Este fervor aparecia em grandes obras assistenciais e na construção de várias igrejas em lugares santos. Ela dedicou toda a sua influência e ações para proteger a fé cristã, que emergia das catacumbas para o tempo da liberdade. O maior desejo de Santa Helena era visitar a Terra Santa. Apesar da idade e dos perigos da viagem, ela conseguiu realizar seu sonho, visitando os lugares santos, promovendo o culto e mandando construir igrejas na Palestina. Santa Helena foi acompanhar escavações começadas em Jerusalém pelo bispo chamado São Macário. Este encontrou o Santo Sepulcro escavado na rocha, a cruz de Jesus e as duas cruzes dos ladrões. Conta a tradição que Helena ajudou o bispo Macário a identificar a verdadeira cruz de Jesus, quando as três foram encontradas. Para isso, levaram ao local uma mulher agonizante, que se curou milagrosamente ao tocar aquela que era verdadeira. Entusiasmada com este acontecimento, ela mandou que procurassem a gruta do nascimento de Jesus e o lugar sobre o Monte das Oliveiras onde Jesus falou com seus discípulos antes da ascensão. Depois dessas descobertas, Santa Helena dedicou-se à construção de outras igrejas. A generosidade de Santa Helena era grande.
Ela ajudava os indivíduos e comunidades inteiras. Os pobres eram objetivos especiais deste seu grande amor. Ela visitava igrejas e comunidades fazendo grandes doações. Ela construiu a Basílica da Natividade, em Belém, que dura até hoje, e a Basílica da Ascensão de Jesus, no Monte das Oliveiras. Ajudou na construção de mosteiros e ela própria vivia num convento na Palestina, participando com grande devoção de todos os exercícios de fé e piedade. Pressentindo que o fim estava próximo, voltou para junto de seu filho, Constantino, morrendo em seus braços, aos 80 anos de idade, num ano incerto entre 328 e 330. Algumas de suas relíquias são veneradas na basílica dedicada a ela em Roma. Liberdade aos cristãos. Estava começando um novo tempo para o cristianismo. Até o ano de 313, Helena e Constantino ainda não eram cristãos. Mas, na batalha de Constantino contra Maxêncio, ocorreu um fato extraordinário. A situação era favorável a Maxêncio. Constantino, porém, contrário às perseguições contra o cristianismo, teve uma visão em uma cruz brilhante no céu, e as palavras, com este sinal vencerás. Constantino, então, mandou pintar as bandeiras e estandartes de seu exército com esta cruz e venceu. Este acontecimento causou a conversão de Constantino e de Helena. Constantino ordenou o fim das perseguições contra os cristãos, através do famoso documento chamado Edito de Milão, no ano 313. Graças ao edito, o cristianismo passou a ter os mesmos direitos das outras religiões. Anos mais tarde, o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Conversão de Santa Helena. Ao contrário do filho Constantino, que só se batizou perto de sua morte, Helena quis ser batizada e assumir a fé cristã desde que seu filho venceu a batalha contra Maxêncio. Santa Helena, ao longo de sua vida mostrou grande fervor. Este fervor aparecia em grandes obras assistenciais e na construção de várias igrejas em lugares santos. Praticante da fé. Santa Helena procurou se instruir na fé cristã e mostrou grande piedade ao longo de sua vida. Por isso, o imperador Constantino recompensou seus méritos e lhe deu o título honroso de Augusta. Além disso, mandou cunhar moedas com a imagem da rainha sua mãe. Santa Helena, por sua vez, dedicou toda a sua influência e ações para proteger a fé cristã, que emergia das catacumbas para o tempo da liberdade. O maior desejo de Santa Helena era visitar a Terra Santa. Apesar da idade e das agruras da viagem, ela conseguiu realizar seu sonho, visitando os lugares santos, promovendo o culto e mandando construir igrejas na Palestina. Interesse pela arqueologia. Santa Helena foi acompanhar as escavações começadas em Jerusalém pelo bispo chamado São Macário. Este encontrou o Santo Sepulcro escavado na rocha, a cruz de Jesus e as duas cruzes dos ladrões. Santa Helena acompanhou tudo isso cheia de piedade e felicidade. O fato causou grande conforto para todos os cristãos. Entusiasmada com este acontecimento, ela mandou que procurassem a Gruta do Nascimento de Jesus e o lugar sobre o Monte das Oliveiras onde Jesus falou com seus discípulos antes da Ascensão. Depois dessas descobertas, Santa Helena dedicou-se à construção de outras igrejas. Uma delas, que fica no Monte das Oliveiras, recebeu mais tarde o nome de Santa Helena. Após ter algumas visões, Santa Helena viveu a felicidade de proporcionar o reencontro da verdadeira cruz de Cristo. Este acontecimento levou à instituição da festa litúrgica da Santa Cruz. Essa descoberta de Santa Helena é atestada pelos escritores Sulpicius Severus e Rufinus, no século IV. Pedaços da cruz ficaram em Jerusalém e outros foram levados para Roma. Alguns desses fragmentos foram distribuídos em várias igrejas. O desejo de Santa Helena é que a cruz estivesse em toda a igreja. O amor de Santa Helena aos necessitados. A generosidade de Santa Helena era grande. Ela ajudava os indivíduos e comunidades inteiras. Os pobres eram objetivos especiais deste seu grande amor. Ela visitava igrejas e comunidades fazendo grandes doações.
Ela construiu a Basílica da Natividade, em Belém, que dura até hoje, e a Basílica da Ascensão de Jesus, no Monte das Oliveiras. Ajudou na construção de mosteiros e ela própria vivia num convento na Palestina, participando com grande devoção de todos os exercícios de fé e piedade. Devoção a Santa Helena. Pressentindo sua morte, Santa Helena voltou para perto do filho Constantino, e veio a falecer em 330, aos 80 anos. Seu corpo foi trasladado para Constantinopla e colocado na cripta da Igreja dos Apóstolos. Mais tarde, seus restos mortais foram transferidos para a Abadia de Hautevillers, em Reims, França, em 849. Hoje, os restos mortais de Santa Helena estão em Roma, no Vaticano. Ela passou a ser reverenciada como santa logo após sua morte. Sua veneração se expandiu até nos países do Ocidente. Uma ilha do Oceano Atlântico chamada Santa Helena tem este nome porque marinheiros espanhóis a encontraram no dia da festa de Santa Helena, no dia 18 de agosto de 1501. Representação de Santa Helena. Na arte litúrgica Santa Helena ela é apresentada vestida como rainha, segurando a cruz ou indicando o local da cruz. Ela aparece também com a cruz sendo revelada a ela nos sonhos. Ela também é representada supervisionando a procura da cruz. Outra representação é como uma senhora medieval, tendo uma cruz e um livro ou segurando a cruz e os cravos. A Igreja sempre a venerou e será grata a ela pela decisiva participação a favor da liberdade da Igreja. Santa Helena, rogai por nós.